Sejam todos muito bem-vindos ao canal Geopolítica com JR. Eu sou o professor Ricardo. Esse canal trata de política e geopolítica nacional e internacional, assim como também traremos aqui assuntos e temas das áreas de geografia, história, filosofia e sociologia, de toda a área de humanas, para que a gente possa estar aqui aumentando os nossos conhecimentos. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, nessa aula aqui de hoje, nós iremos abordar os atributos ou elementos climáticos, que são quatro, que é a radiação, a temperatura, a pressão atmosférica e a umidade. Esses elementos climáticos, junto com os fatores climáticos, eles vão nos determinar o clima de um local, de uma região. Então é importante o estudo sobre os fatores climáticos que nós já vimos na aula anterior sobre clima, e agora abordaremos sobre os elementos climáticos para fechar, o nosso conhecimento sobre clima. Iniciaremos então falando do primeiro elemento climático, que é a radiação. O que é a radiação? Em linhas gerais, ela pode ser definida como o calor que é recebido pela atmosfera. A maior parte vem do Sol, lógico, mas que também recebe a influência dos seres vivos, dos elementos naturais e também dos elementos artificiais, que refletem o calor já existente. A radiação solar manifesta-se em diferentes tons de intensidade ao longo do planeta, o que contribui para a formação das chamadas zonas térmicas da Terra. Um outro elemento climático importante é a temperatura. A temperatura ela é a intensidade de calor existente na atmosfera. O Sol ele não aquece o ar de forma direta. Ele aquece a matéria, a superfície terrestre. Então ele vai aquecer as terras, os continentes, os oceanos, mares, as cidades, o asfalto, o concreto, os elementos humanos das cidades. E só depois é que vai irradiar esse calor para a atmosfera. E aí nós vamos receber então essa sensação térmica aí. Observe nesse gráficozinho aqui que é mais ou menos isso que acontece. A luz solar ela atinge as superfícies terrestres, sejam elas oceanos, mares, obras humanas, e daí ela irradia para a atmosfera toda essa energia. E aí vai vir essa sensação térmica que é a temperatura. Já a pressão atmosférica, que é mais um atributo ou elemento climático. Então a pressão atmosférica nada mais é do que o peso que o ar exerce sobre a superfície. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o ar que nós respiramos, inclusive, ele também tem peso. Então, quanto maior for a temperatura, menos gases vai ter ali. Quanto menor for a temperatura, mais gases terá. Observando essas imagens, vocês observam que quando a temperatura é alta, os gases ficam mais espaçados entre si. Quando a temperatura é baixa, eles se aglomeram mais. Então a temperatura alta, os gases vão estar
mais espaçados, consequentemente o peso vai ser menor. Então menor a pressão atmosférica. Quanto mais frio, mais os gases irão estar juntos, ocupando menos espaços, deixando menos espaços vazios, e com isso vai ser maior a pressão atmosférica. Então locais frios, alta pressão atmosférica. Locais quentes, menor a pressão atmosférica. E agora chegamos na umidade. O que é a umidade? A umidade nada mais é do que a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Então essa quantidade de vapor de água presente na atmosfera damos o nome de umidade. E esse vapor de água surge de quê? É resultado da evaporação dos oceanos, mares, lagos, ou seja, de todas as águas da superfície terrestre. E também da evapotranspiração das plantas. Por isso que na Amazônia chove muito, porque a floresta gigante faz com que esse processo de evapotranspiração lance muito vapor d'água na atmosfera, contribuindo para que chova mais ainda. Então está explicado porque a Amazônia chove praticamente quase todos os dias. E com relação ainda à umidade, nós dizemos que a umidade ela pode ser umidade relativa, umidade absoluta, e também é importante sabermos o que é o ponto de saturação. A umidade absoluta nada mais é do que a quantidade de vapor de água existente na atmosfera num dado momento. Já a umidade relativa é a relação entre a umidade absoluta do ar e o seu ponto de saturação, que é o limite pelo qual a atmosfera pode suportar a quantidade de vapor de água. Geralmente, quando o ponto de saturação é atingido, ocorre aí o que nós chamamos de precipitação. E a chuva nada mais é do que apenas um tipo de precipitação. Na verdade, existem outros tipos de precipitação, que são eles: a própria chuva, como eu acabei de falar, a neve, o granizo, o orvalho e a geada. E a mais importante de todas é a chuva, né? Mas também temos essas outras que nós também conhecemos e já ouvimos falar em um determinado momento. Observe esse mapa aí, é um mapa de precipitação mundial, e esse mapa aí mostra, claro, que essa área mais escura aí de azul ou roxo é justamente no meio aí, no centro do planeta, próximo às linhas do Equador, que são as regiões mais quentes do nosso planeta, e é justamente aí por ser mais quente, os gases vão estar mais espaçados, vão ter capacidade de absorver mais vapor d'água e, consequentemente, vai ser também a região onde vai mais chover. Então essa área aí central do planeta, próximo ao Equador, na área tropical ou intertropical, que fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, cortada pela linha do Equador, é aonde mais ocorre chuva no globo terrestre, justamente por ser uma área quente. Nós vamos ver que também existem basicamente 3 tipos de chuva, que é a chuva orográfica, a chuva frontal e a chuva de convecção. São essas os 3 tipos de chuva existentes. A chuva orográfica é a chuva mais fácil. Observe nessas imagens aí que nós temos um local de serra alto, que ocorre muito no litoral brasileiro, né, ali de São Paulo, Serra do Mar, ao Planalto Central todo no Brasil. Ele exerce, através de sua altura, um efeito que é justamente o de dificultar a passagem dessas nuvens carregadas. Essas nuvens vêm em maior parte do oceano, penetram o continente adentro, só que ao se deparar com essa barreira natural, ao tentar subir, escalar para ultrapassar essas montanhas, acaba descarregando toda a chuva antes. A chuva de convecção é muito simples também. Veja só, o ar quente ele tende a ficar mais na superfície, e aí ele aquece e sobe,
como nessas imagens aqui vocês estão vendo. Então, ao subir, o ar quente ele vai se condensar, vai se condensando, formando as nuvens e acumulando mais ainda vapor d'água nessas nuvens, é as chamadas nuvens cumulonimbus. Esse tipo de chuva é a chuva mais problemática e perigosa, porque é aí onde tem aquelas chuvas que geralmente alaga tudo, geralmente destrói as cidades, né? Por onde passa, onde descarrega, ela causa um estrago enorme. Justamente por isso, porque ela vai ali se acumulando, se formando, o ar quente vai subindo, levando mais vapor d'água para as alturas, formando essas nuvens enormes, que nós chamamos de cumulonimbus, e daí ela descarrega, ocasionando uma quantidade de precipitação, de chuva e de água enorme, ocasionando todos esses problemas aí que eu já relatei. E o outro tipo de chuva é a chuva frontal. A chuva frontal que ela pode ocorrer tanto de uma frente fria em contato com a frente quente, como nessa imagem aí, como também pode ser uma frente quente, né, que sobrepõe um ar frio. E aí ela chove, o ar carregado condensa-se com vapor d'água nas nuvens, formando chuvas, formando as nuvens e chovendo. Então essas frentes, elas geralmente são de grandes proporções, geralmente elas, no caso do Brasil, ocorre muito elas vindo do oceano para o continente, onde essas frentes ela vem com bastante vapor d'água por se formarem ali nos oceanos mesmo, geralmente é quente, né? E ao invadir o continente, entra em contato aí com o ar um pouco mais frio do continente e ocorre aquelas pancadas de chuva mais contínua, mais fraca do que a chuva de convecção, mas ela tem uma duração até maior. Então são esses os três tipos de chuva, que nada mais é do que um tipo de precipitação. Além da chuva, nós vamos ter outras formas de precipitação. A outra precipitação, também muito comum, que nós conhecemos e vemos muito, mesmo morando num país tropical, pelos filmes, né? Então, que é a precipitação em forma de neve, que nada mais é do que a condensação do vapor d'água na atmosfera, a sua cristalização, e que durante a queda formam blocos ali de neve de dimensões variadas. Nada mais é do que isso. É ali a água em estado meio sólido, porque nós temos outro tipo de precipitação agora, que já é o granizo. O granizo, sim, aí já é a precipitação da água em formato sólido. Essa imagem aí mostra muito bem o que é o granizo. Uma chuva de granizo, ela pode causar também uma grande destruição, a depender da quantidade, da intensidade, né, e do tempo de duração dessa chuva. Geralmente ela causa estragos também, que é a condensação do ar e sua precipitação em forma de gelo, que ocorre geralmente durante tempestades, por meio de formação de correntes ascendentes e descendentes, que acontece geralmente no final da primavera e do verão. E o que é o orvalho, que é outro tipo de precipitação também. Geralmente o orvalho ele acontece entre a noite e a manhã, é onde a temperatura se esfria mais ainda. E os objetos que ficam expostos, ali se formam gotículas de água, como nessa imagem aí. Na verdade, houve ali a condensação do vapor d'água nos objetos que resfriam à noite. Isso é muito comum também em locais mais altos, onde a temperatura já é um pouco mais fria, por causa da altitude, é um fator climático que nós já vimos. Já a geada, que é outra precipitação também, é muito parecido com o orvalho, só que ao invés da água estar ali em formato líquido, ela vai estar em cristais de gelo. Ela vai se aglomerar ali em cristais de gelo. Então, é praticamente a mesma coisa que o orvalho, só se diferencia que no orvalho é a água líquida que molha ali os objetos, e no caso da geada é cristais de gelo e neve que se formam ali.
Só que, como a geada ela é muito mais fria, que ela ocorre já em temperaturas mais inferiores, né? O prejuízo é maior. No caso do orvalho não, é até bom para as plantas receber essas gotículas de água que se formam ali durante o amanhecer. Já na geada não, causa bastante prejuízo também esse tipo de precipitação. Para a gente finalizar esse assunto e esse tema clima, vamos vê-los agora quais os tipos de clima e ver também o climograma de todos esses climas, para a gente entender as suas características, suas semelhanças e diferenças. Então vamos lá. Veja o mapa do mundo aí. Veja que esse mapa do mundo, ele tem todos os climas básicos aí que nós conhecemos. Os climas eles podem ser ainda subdivididos, né, em subclimas, mas o importante é a gente analisarmos esses climas básicos aí, que são equatorial, mediterrâneo, tropical, temperado, subtropical, frio, desértico, polar, semiárido e frio de montanha. Então são esses climas aí. Observe que o clima equatorial, que é esse clima aqui, um vermelho mais forte aí, observe que a sua localização é justamente no Equador. É por isso que ele recebe esse nome aí, clima equatorial. Por ser no Equador, a região mais quente do planeta, então a gente já vê que a característica desse clima é justamente um clima quente, como de fato é em Manaus, por exemplo. Então, sendo quente, o clima mais quente, também vai chover muito. Então, esse tipo de clima ocorre próximo à linha do Equador, como está demonstrado no mapa aqui do mundo. O clima tropical, que também faz parte do Brasil, é um clima que fica entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Esse tipo de clima fica nessa zona chamada zona intertropical e justamente é muito semelhante ao clima equatorial. Fica próximo, observe que ele fica próximo aí, no entorno do clima equatorial. Então não é à toa que é um clima muito semelhante aqui. Então é um clima quente também, é um clima que tem as estações do ano aí. Basicamente a gente só consegue conhecer duas, que é o inverno e o verão. O outono e a primavera se percebe-se apenas lá no clima chamado temperado, que é esse clima verde aqui. Observe que fica aqui na Europa, observe lá no sul do Chile também, na Austrália. Então esse tipo de clima, chamado aí clima temperado, ele é um clima que ele vai ter aí a principal característica dele é ter essas 4 estações do ano bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. Elas são bem definidas, diferente com o nosso clima aqui predominante tropical e mais ainda o equatorial. E no equatorial praticamente é quente o ano inteiro, chove o ano inteiro, a temperatura só oscila um pouco para baixo. Já no clima tropical ela oscila um pouco mais, como nós vamos ver nos gráficos na estante, e o clima temperado ela vai oscilar muito entre o inverno e o verão. Esse outro clima aqui, o clima frio, é um clima mais próximo lá já do clima polar, que é esse roxo aqui, o clima polar. O clima frio é esse destacado aqui de verde mais escuro, já fica acima do clima temperado. Entre o clima temperado e o clima polar, você vai ter o clima frio. Fica já em regiões próximas aos polos, nesse caso aí específico o Polo Norte, e é um clima bastante frio, né? Aonde você vai ter temperaturas baixas praticamente o ano inteiro. No verão ali chega a aquecer um pouquinho mais, mas a temperatura vai ser mais baixa o ano inteiro. Tanto que o nome é clima frio. O clima polar, que fica nos polos norte e sul, é um clima que tem características fortes, que são a ausência de chuva,
A precipitação lá só ocorre em forma de neve e gelo, não ocorre chuva líquida, né? A ausência quase de vegetação, na verdade são desertos de gelo. Então são essas características do clima polar. O clima desértico. O clima desértico, ao contrário do que muita gente pensa, geralmente os desertos são frios, né? Alguns são muito quentes durante o dia, como o Saara, que é o maior deserto do mundo. Mas à noite a temperatura cai muito, para praticamente zero, próximo a zero. De dia o calor é enorme. Então a maioria dos desertos eles são frios. As correntes marítimas frias é que são as principais responsáveis pela formação desses desertos aí em todo o planeta, né? O clima mediterrâneo, que é um clima característico principalmente do entorno ali do mar Mediterrâneo, por isso esse nome, né? É um clima que tem também as 4 estações do ano bem definidas. E o outro tipo de clima aqui é o frio de montanha, que é um clima característico de regiões altas, como nós temos aqui na Cordilheira dos Andes na América, como você vai ter lá no Himalaia na Ásia, como você vai ter lá nas montanhas rochosas e no México também. Então são climas que ele tem uma característica própria, que geralmente a quantidade de vegetação é muito pouca, a de animais também é muito pouca e também muito frio por causa da altitude. Nós vimos lá nos fatores climáticos que quanto mais alto, mais frio. Então o clima de montanha, consequentemente, vai ser um clima mais frio. E o clima semiárido. O clima semiárido, ele é uma variação aí de desértico, que na verdade o clima desértico, ele é o clima árido. Nós chamamos de clima árido, né? E o clima semiárido, aí você já veja que é um clima semidesértico. É por isso que tem todo esse problema da seca no Nordeste, porque o Nordeste está situado em sua grande parte no sertão, onde o clima ali é o tropical semiárido. Então o semiárido ele é semidesértico. Então por aí vocês entendam como a situação e por que a situação do Nordeste ela é dramática e ela é terrível, e a falta d'água é constante, a quantidade de chuva é pouca, porque é um tipo de clima aí que ele é quase desértico. Agora nós vamos ver os climogramas, e esses climogramas, né, eles servem aí para a gente entender as características mais detalhadas desses climas aí. Então eu botei aqui o primeiro climograma, que é o climograma de Manaus, que representa o clima equatorial. Eu coloquei ele sozinho aqui destacado, porque a gente tem que entender primeiro aqui o que é um climograma. Observe que o climograma ele é composto dessa linha vermelha, que representa a temperatura. Então aqui você tem a temperatura de janeiro a dezembro. Lá embaixo você vai ter todos os meses do ano. Do lado direito você vai ter a quantidade de chuva em milímetros, que choveu aí ou que chove em cada mês. Essas barras azuis são a quantidade de chuva em milímetros. Cada mês desse ela cai em média. E aqui do lado esquerdo é a temperatura em graus Celsius. Então essa linha aqui ela vai representar a temperatura, aqui do lado direito a quantidade de chuvas, e essas barras azuis é justamente a quantidade total de chuva ali em cada mês específico de janeiro a dezembro. Então observando aqui Manaus, vocês vejam que o clima equatorial ele é um clima que eu falei distante, que é um clima quente. Veja que a temperatura aí ela é constante quase o ano inteiro. Ela é uma linha reta, e é importante vocês observarem isso aí, porque nos outros climas você vai ver que a variação é muito grande da temperatura. Então veja que o clima equatorial é quente o ano inteiro, chove bastante o ano inteiro. Só no inverno nosso aqui no hemisfério sul é que a chuva ela vai diminuir um pouco. Mas observe que mesmo assim ainda chove o ano inteiro, e muito.
E aqui vamos analisar o clima polar. Olhe como é totalmente diferente do clima polar. Vocês observem que não existe aqui chuva ou essas barras azuis aí. Observe que de janeiro a dezembro é ausência total de chuva, até mesmo porque eu já falei até lá atrás, na outra aula, que se chovesse não existiria nem gelo nem neve, porque iria totalmente ser derretida, né? Então o clima polar ele tem essa característica. Observe que as temperaturas, a linha da temperatura já fica abaixo de zero, só oscilando aí de frio pra caramba para estupidamente frio. Então veja que a temperatura ela é terrível, variando aí mais menos 16 graus, chegando próximo a 50 graus aí, negativo, o que é um absurdo, né? Total. Então veja as condições aí do clima polar são terríveis. Aqui nós temos Cairo, que representa o clima árido ou desértico. Observe que você vai observar lá embaixo, nos meses de janeiro a dezembro, observe que você vai ver a quantidadezinha muito pouca de chuva, que é característica dos climas desérticos. A chuva é pouquíssima, né? Você tem um deserto do Atacama, já no Chile aqui, que é o deserto mais desértico do mundo, vamos dizer assim. É o mais árido, porque tem lugares lá que não se sabe nem qual foi a última vez que choveu. Então as condições do deserto são as piores possíveis, principalmente com relação à água. Agora você veja a temperatura, que ela varia, como eu disse. O deserto, a temperatura é fria, 12 graus é uma temperatura fria já, né? Já amena para fria. E observe que ela dá uma oscilada aí. No caso lá do Egito, ela vai oscilar em junho, julho, que nesse caso de lá vai ser verão, porque ele já vai estar aí no hemisfério norte. Então veja que a temperatura sobe um pouco no verão e depois desce novamente. Então essa diferença de temperatura aqui entre a mínima e a máxima nós chamamos de amplitude térmica. Então amplitude térmica é isso, grave aí, é a diferença entre a mínima e a máxima temperatura, seja de um clima, de uma estação do ano ou de um dia mesmo, né? Essa variação ela sempre oscila também durante o dia. E aí nós temos o clima tropical, que também é parecido com o nosso aqui do Brasil, só que nesse caso aí ele está nos trazendo Mumbai. Como Mumbai também já fica no hemisfério norte, o que acontece aí é que nos meses de janeiro, fevereiro e março vai ser inverno e a quantidade de chuva é pouca, quase inexistente aí em Mumbai. Agora quando chega no verão de lá, que é junho, julho e agosto, olha a quantidade de chuva em pouquíssimos meses, né? Por isso que acontece toda aquela chuva lá que chama chuvas de monções lá na Índia, e é por isso que geralmente essa chuva traz também muito problema, alagamento, desastre, destruição, porque a quantidade é enorme em poucos meses. Isso é assim direto, entra ano, sai ano, porque é uma característica desse clima tropical, que também é muito parecido com o nosso aqui no Brasil, lógico. Aqui nós temos Atenas e uma característica do clima mediterrâneo. Veja que o clima mediterrâneo, a temperatura também oscila muito. Ela tem uma mínima, né, chegando próximo lá a seus 8 graus e sobe, chegando próximo a de 30 graus aí no verão do hemisfério norte. Então a quantidade de chuva também ela é pouca, mas existe ainda, não é como os polos ou o clima desértico, o clima polar e o clima desértico, ainda chove. Aqui nós temos um clima semiárido, parecido com o do Nordeste, nesse caso só que fica lá nos Estados Unidos. Então semiárido significa, voltando a repetir, semidesértico. E observe que a oscilação da temperatura lá nos Estados Unidos ela é muito grande, né? Isso aqui vai, porque quando você pega um clima, mesmo sendo um clima semiárido, você pegar um clima semiárido do Nordeste, um clima semiárido dos Estados Unidos, nós temos que analisar os fatores climáticos que vão também fazer com que esse clima tenha uma variação.
né, dentro daquela média ali. Nesse caso dos Estados Unidos, observe que ele tem uma variação muito grande aí. Veja que no inverno chega a 0 graus aí e no verão sobe para depois cair novamente. Ou seja, a amplitude térmica do semiárido lá nos Estados Unidos é muito grande. É uma característica, né? Que semiárido já é semidesértico. O deserto também é assim. Só que no Nordeste a variação ela é bem menor. No semiárido do Nordeste aqui no Brasil, a variação também existe. A temperatura chega a bater aí perto de seus 16 graus no inverno. No verão sobe bastante, ultrapassando 30 graus, mas não chega a ser tão baixa assim como o semiárido dos Estados Unidos. E aqui nós temos um exemplo do clima subtropical, lá da Argentina. Nesse caso fica no hemisfério sul, onde o inverno é em junho, julho e agosto, coincide com o nosso aqui do Brasil. Observe que o clima subtropical recebe esse nome porque fica fora dos trópicos, né? Logo ali na borda saindo dos trópicos já, então por isso o nome subtropical, mas que é um clima que ainda chove bastante, só que já é mais frio, já tem uma variação também maior da temperatura. Observe que ele já fica mais afastado da linha do Equador e a variação da temperatura ela é maior. Ela é maior do que o clima tropical, né? Então observe que a amplitude também é alta entre as baixas e a mínima durante o ano. A quantidade de chuva também é razoavelmente boa, de janeiro a dezembro, e muito bem também distribuída, né? Então esse é o clima subtropical. E aqui termina nossa última aula que faz parte do tema clima. Então nós começamos lá com os fatores climáticos, entramos aqui nos atributos e agora precisamente estamos vendo aí os tipos climáticos. E por hoje é só. Até a próxima aula, até o próximo tema. Deixe também aquela curtidinha, né? E um like, se inscreva, marca aí para receber as notificações que você irá ser notificado quando subir aí uma nova aula, um novo tema. Até mais.